E há uma história que eu conto no tal livro, que já está muito envelhecido, mas enfim tem sido contado também por outros autores, que é a história do poeta Milton, que cegou e queria retomar contacto e voltar a ler, entre aspas, os autores clássicos gregos. E o que ele fez foi ensinar as filhas a ler grego, mas ensinou o mecanismo. As filhas não compreendiam o grego, não compreendiam nada daquilo que liam, eu digo daquilo que liam. O Milton, será que ele lia? Não, ele ouvia. Ele podia até ser iletrado, analfabeto, porque naquela situação ele ouvia e compreendia porque conhecia a língua. Portanto, não se pode dizer de maneira precisa. Eu sei bem que nós aprendemos a ler para compreender e que utilizamos em geral a leitura para compreender. É evidente, todos estamos de acordo com isso. Mas de maneira precisa não podemos dizer que ler é compreender aquilo que temos diante de nós, os símbolos gráficos, porque não é exatamente isso. Mas claro que isso não retira nada à importância da compreensão na leitura. Portanto, eu diria alfabetizar é ensinar a ler e escrever num sistema alfabético, isso no que respeita ao caso particular deste sistema de escrita. De acordo com a psicolinguística cognitiva, é alfabetizado quem é capaz de ler e escrever com autonomia. Portanto, não precisa já da ajuda de outras pessoas. No tal livro que vai sair, eu dizia, por isso pus como é uma citação, mais ou menos eu pus noutra cor, um nível mínimo de habilidade que permita ler palavras e textos independentemente da sua familiaridade e escrever qualquer enunciado, mesmo sem compreender o que se lê ou conhecer o conteúdo do que se escreve. Este mínimo requer processos na escrita de codificação da linguagem e na leitura de decodificação controlada e sequencial da escrita. São os níveis básicos da leitura e da escrita. Mas só depois de alguns anos de prática se atingem os níveis hábeis, que correspondem à ativação automática de representações ortográficas lexicais. Isso vamos ver mais pormenorizadamente daqui a pouco. Dadas as características do código ortográfico do português e supondo um ensino apropriado e um desenvolvimento cognitivo e linguístico normal, os níveis básicos podem ser atingidos no fim do primeiro ano de instrução e os níveis hábeis no fim do quarto ano. O nosso sistema de escrita é alfabético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele representa a estrutura fonológica da linguagem oral ao nível dos fonemas. Representa a estrutura fonológica, mas não qualquer aspecto da estrutura fonológica, porque, por exemplo, o kana japonês é também um sistema fonográfico, o kanji não é, mas o kana é, e não representa o mesmo aspecto ou nível da estrutura fonológica da linguagem que o alfabeto. O que o alfabeto representa é, de facto, os fonemas da língua, de uma maneira que não é inteiramente transparente, isso vamos ver, mas representa os fonemas e esse vai ser o grande desafio, eu diria, não só vai ser a origem do grande desafio, não só para os alunos, para as crianças, como para os professores. E, infelizmente, há muitos professores que continuam a dizer que o alfabeto, que as letras do alfabeto representam sons. É uma ideia completamente falsa. Não representam sons, representam fonemas. Portanto, o princípio alfabético é o princípio da representação dos fonemas por letras ou grupos de letras, isto é, por grafemas, e podemos então distinguir os grafemas simples, digamos, reduzidos a uma letra, e os grafemas complexos,
em que a letra é acompanhada de um diacrítico ou são grupos de letras. Nós pusemos, portanto, como essencial, para o primeiro ano, enquanto descritores de desempenho, no quadro do objetivo, conhecer o alfabeto e os grafemas, porque é um objetivo absolutamente essencial, nomear a totalidade das letras do alfabeto e pronunciar os respectivos segmentos fónicos. Realização, explica-se aqui o que são segmentos fónicos, é a realização dos valores fonológicos. Valores fonológicos ou fonemas, quer dizer, é aquilo que realmente a letra representa, que pode ser mais do que um valor fonológico, porque nós sabemos que depois, em função do código ortográfico, pode haver uma certa variabilidade. Não é? E quando nós dizemos que, mas isso já vamos voltar a isso mais tarde, que é muito importante, quando dizemos que nós podemos dizer, mas não é correto dizer que para a letra cujo nome é B, o seu valor fonológico é B, mas não é. B é o segmento fónico, quer dizer, aquilo que eu sou capaz de produzir, que corresponde ao seu valor, é o segmento fónico, aquilo que eu produzo, que corresponde ao valor fonológico, que corresponde ao fonema. Mas eu não posso produzir o fonema. Em certos casos, sim, nas vogais, por exemplo. Mas para a letra B, eu não posso produzir, emitir em voz, em fala, o fonema. Posso emitir portanto, um segmento de fala, que eu chamarei segmento fónico, que corresponde ao fonema ou valor fonológico dessa letra. E o sistema alfabético é um conjunto de letras, ou grupos de letras, que correspondem a fonemas. Esses são os tijolos, os elementos da nossa escrita. E, portanto, a criança tem de conhecer isso. A criança tem de conhecer isso. Porque ela não vai aprender a ler, embora certos métodos proponham isso, aprender, por exemplo, o chamado Whole Word Method, método de leitura global, ou de leitura da palavra globalmente. Nós não vamos aprender um sistema alfabético como as crianças chinesas aprendem a escrita chinesa, e mesmo a escrita chinesa tem radicais que trazem certas informações, quer de caráter semântico, quer sobre a pronúncia. Para aprender o sistema alfabético, nós vamos, certamente, e é isto que tem sido mostrado, que é o mais eficiente, o mais eficaz, como é baseado num princípio alfabético, nós vamos fazer todo o possível para, desde o início do ensino, mostrar à criança o que é esse princípio. Claro, não vamos dar-lhe uma definição de fonema. O que são os fonemas? Por que razão os fonemas não são sons? O que são os grafemas? Por que razão se distingue entre grafema e letra? Portanto, cá estamos a tentar atacar esta questão, a compreender o que é realmente este sistema com o qual trabalhamos os caracteres do alfabeto, as letras, formam grafemas, que são, isto é uma definição, que são as unidades menores que servem para distinguir o significado entre as palavras escritas. Grafemas são letras ou grupos de letras que correspondem a fonemas, as menores unidades da estrutura fonológica da fala. O alfabeto é o conjunto das letras, mas os fonemas não correspondem exatamente às letras, eles correspondem aos grafemas. Assim, o fonema que eu tentarei produzir, mas não posso, como já disse, produzir um fonema, escreve-se CH em português. E o número e a identidade dos grafemas dependem do código ortográfico da língua, tal como o número e a identidade dos fonemas dependem do repertório fonológico da língua. O alfabeto é um sistema de escrita. Estamos em dois níveis de generalização diferentes. O alfabeto é mais geral. Há muitas línguas que utilizam o nosso alfabeto, com pequenas diferenças, às vezes, de letras ou de diacríticos. Não é? Mas há muitas línguas que utilizam. Portanto, o alfabeto latino ou romano, há diferenças na maneira de... Mas há outros alfabetos.
houve o etrusco, atualmente há o coreano, há o vietnamita, ou vietnamita que se diz. Enfim, há outros alfabetos atualmente utilizados. E a ortografia, isso é já a maneira como nós vamos transmitir, pôr por escrito os fonemas, as estruturas fonológicas da língua. E então, isso é um código realmente. Isso já não é o princípio alfabético, já não é o sistema alfabético. É o código utilizado para exprimir, transmitir por escrito aquela língua precisa. Então, o que é uma palavra? Uma palavra é uma estrutura fonológica que tem um ou mais sentidos. O que é característico da palavra, aquilo que dá a sua identidade à palavra, não é o sentido. O que dá a sua identidade à palavra é a estrutura fonológica. Mas não se dirá que é uma palavra se não tiver até pode ter mais sentidos. Porque então, se não tem nenhum sentido, seria o que às vezes nós dizemos uma palavra de frequência zero, quer dizer que não existe no nosso léxico mental, e é isso que chamamos uma pseudo-palavra. Quer dizer, tem tudo o que precisa para ser uma palavra, tem uma estrutura fonológica que é coerente com as estruturas fonológicas aceitáveis na língua, tem tudo o que precisa, mas falta um determinado sentido. Porquê é que o fonema não é apreensível diretamente na palavra oral? Ora bem, eu não tinha uma palavra portuguesa, mas tinha uma palavra francesa que penso que mais ou menos todos os portugueses e vocês certamente conhecem, que é a palavra camembert. Todos sabem que é um queijo que é muito bom, aliás. Bom, ora bem, o que é que nós vemos? Isto é a representação acústica do tempo na abscissa, na ordenada a frequência e, digamos, em parâmetro, que isto é, escuro, aquelas frequências em que há mais intensidade. Estão, portanto, representados aquilo que se chama os formantes e as transições de formantes, que são coisas interessantes para conhecer também. Porque justamente nós vamos compreender o que é a fonética e os que são os fonemas e tudo isso, tendo em conta essa realização acústica. Portanto, se eu quiser dividir aquilo em pedaços, camembert, eu vou dividir mais ou menos, bem, talvez 2 pedaços, talvez 3, digamos 3. Está bom. Portanto, vamos dizer que há aqui há aqui o outro, mas para dizer que aqui é o outro já tem necessidade de conhecer algumas coisas em acústica e fonética. E depois tem o terceiro, que esse está claramente separado. Porquê é que está claramente separado? Porque camembert, para pronunciar ber, tiveram de fechar a boca ao nível dos lábios. Não há som que passe. Não passa. Nem pelo nariz, nem pela boca. Já aqui, camembert, passa pelo nariz. É uma nasal, consoante nasal. Passa pelo nariz. E, portanto, tem aqui o que nós chamamos um pré-vozeamento, que separa o K do mão, mas que já faz parte do mão. Ora bem, portanto, temos aí 3 sílabas. Mas onde é que estão os fonemas? Os fonemas vocês não veem, eu também não. Enfim, eu já vejo um bocadinho, e vocês também, se já tiveram a ocasião de aprender essas coisas. Veem, por exemplo, que aqui há uma transição de formante que sobe, quer dizer, na escala das frequências. Porque o sítio de ressonância máxima na boca para pronunciar uma consoante labial é de uma frequência baixa. Mas eu vou explicar isso melhor no seguinte. Vejamos estes.
Porquê é que os fonemas não são sons? Porque eles não correspondem a segmentos acústicos estáveis. O que vocês têm aqui é a representação acústica esquematizada para as sílabas que começam todas, partilham o seguinte, estas sílabas começarem pela consoante. Se eu disser o de, já estou a dizer qualquer coisa que não é o fonema, claro, exatamente. Mas a consoante oclusiva dental sonora. E agora já sabem qual é, não é? E está escrito. Portanto, di, de, da, dó, do, du. Todas elas partilham esse fonema. Mas não há no início nada que seja igual através de todas estas sílabas. Há qualquer coisa que é, se nós eliminarmos esta parte inicial e ficarmos apenas com a parte estável, o que é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir I, E, etc. Quer dizer, nós ouvimos a vogal. Agora nós vamos fazer a coisa no outro sentido. Vamos começar a cortar a vogal até ouvirmos isto. Nunca chega um momento em que vocês ouvem a tal consoante oclusiva dental sonora. O que ouvem, a certa altura, é uma coisa esquisita. Não é propriamente um assobio, é um barulho esquisito que não conseguem bem identificar. Porque é barulho, já não é fala. Na fala, nós coarticulamos a consoante e a vogal. A vogal podemos pronunciá-la isoladamente. A consoante, enfim, com as fricativas, etc., sobretudo se forem as surdas. Já as sonoras já é mais difícil, já vai uma parte vocálica. Bom, portanto é esse o problema. É que o fonema, enquanto entidade abstrata, e que é talvez mais representado da maneira mais pura por essas consoantes oclusivas, em particular, sonoras, não pode ser pronunciado. Ora, é isso que a criança vai ter que entender. É isso que é terrível. É que isso não existe. Não existe fisicamente. Existe lá dentro da cabeça. Existe conceptualmente, mas quando é que existe conceptualmente? Só a partir do momento em que a criança compreendeu o princípio alfabético. Nós temos a impressão de ouvir a consoante. Na vossa cabeça vocês têm a impressão de ouvir a consoante. Que em di, de, da e tudo o resto há uma consoante e sabem bem qual é. Vocês ouvem a consoante. Mas vocês ouvem a consoante porque aprenderam a ler e escrever num sistema alfabético. Os iletrados não ouvem a consoante. Quer dizer, não têm impressão de que há essa consoante. Têm impressão de ouvir uma sílaba. A sílaba, sim. Um som. A sílaba é um som. O fonema não é um som. Eu diria que é absolutamente fundamental que todos os professores alfabetizadores entendam isto. E para entenderem isto, que não é fácil, que não é absolutamente... Não é fácil porque nós caímos numa ilusão que nos foi criada pelo nosso sistema alfabético, que aprendemos isso. Estamos a ouvir consoantes todo o tempo. Mas elas não existem fisicamente. Elas existem a dois níveis. Existem ao nível consciente, metafonológico. É uma aquisição que se faz, que só aparece, em geral, salvo certas circunstâncias muito especiais de aprendizagem de textos religiosos em certas regiões do mundo, etc., em que era preciso fazer certas... Bom, mas em geral aparece quando se aprende a ler e escrever no sistema alfabético. Os chineses letrados que não aprenderam o sistema alfabético, o que era o caso até mais ou menos 49 ou pouco depois, e isso foi feito, o teste foi feito com os chineses que aprenderam e chineses que não aprenderam o sistema, a escrita alfabética, que
foi introduzida na China para poder representar línguas estrangeiras e para poder tornar acessível aos estrangeiros também as palavras chinesas. Ora bem, eles não têm tão pouca consciência dos fonemas como os analfabetos portugueses ou de outros países em que se utiliza o alfabeto. Portanto, isso é absolutamente fundamental que entendam isso, porque para nós podermos realmente ensinar a base do sistema alfabético e do código ortográfico.